Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Olá, um abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos de volta, dando sequência à programação com mais um Canal Esportes, pelo portal gazetaweb.com, o aplicativo TV Mar e todas as ferramentas disponíveis para a sua interação com a produção do programa. Quero abraçar toda a equipe na redação, na retaguarda do mais completo portal de notícias de Alagoas, porque na próxima quase uma hora, 50 minutos, nós vamos falar de muitos assuntos relacionados ao Alagoano é Massa, que já tem suas equipes definidas para a fase semifinal. Os 4 melhores times da competição já apresentados na rodada do final de semana, que trouxe muita emoção em pelo menos 3 praças esportivas. Um jogo apenas para cumprimento de tabela, que foi o duelo entre Coruripe e Cruzeiro de Arapiraca, que não mudou em nada o panorama da competição. Mas também a temporada já encerrou para outras equipes que daqui a pouco nós vamos colocar em evidência nesta edição do Canal Esportes. Aqui no estúdio terei o prazer mais uma vez de conversar com Guilherme Nobre, que é comentarista do Timaço da Gazeta, para poder trazer todas as informações desta última rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano. O Alagoano é massa. Daqui para frente conosco nós vamos também falar do CSA, que mais uma vez decepcionou sua torcida, foi eliminado na primeira fase do Alagoano é massa e já tomando providências. A informação que nós recebemos agora há pouco é que Alarcon Pacheco já não faz mais parte também do departamento de futebol do Centro Esportivo Alagoano, aqui batendo de primeira, tá? Aqui no Canal Esportes. Ontem à noite, durante o terceiro tempo, você acompanhou também o anúncio oficial da diretoria do CSA da saída do técnico Marcelo Cabo. Nós vamos repercutir tudo isso ainda mais aqui em mais um Canal Esportes, com tudo do Alagoano é Massa na sequência da programação da nossa TV Mar Canal 525 na NET Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Meu jovem Guilherme Nobre, um abraço para você, mais uma vez aqui conosco. Que prazer. De volta, né? Rapaz, que prazer estar de volta aqui ao Canal Esportes, né? Nessa nova roupagem, trazendo as notícias do Alagoano é Massa. E um alagoano que mesmo com a eliminação de algumas equipes, mas tem toda uma movimentação nos bastidores, né? Eu diria que tá um verdadeiro caldeirão, né? Parece uma feijoada no dia de domingo com um caldeirão borbulhando, blu, 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 os bastidores do CSA, né, Guilherme? E tá bom demais, né? Tá bom? Não pro CSA, mas pra gente, sim, que vai ter assunto aqui para falar, claro, também para as torcidas que conseguiram a vaga aí nas semifinais do Campeonato Alagoano, e foi um final de semana muito legal, em termos de jogos mesmo, porque as partidas foram boas, foram emocionantes também, e aí fica triste sempre para os times que ficam de fora, os 4 eliminados, paciência para quem fica e boa sorte para quem ainda está no Campeonato Alagoano. Entre os classificados, claro, você que acompanha o futebol de Alagoas já sabe, mas quem não acompanhou, quem ficou naquele momento de descanso no final de semana, se desligando ali de todos os veículos e também não querendo saber as coisas do futebol, como o caso do torcedor do CSA, né? Mas os classificados para a próxima fase semifinal do Campeonato Alagoano. O CRB terminou a primeira fase em primeiro lugar com 16 pontos. O Asa, que venceu o CRB, daqui a pouco nós vamos repercutir esse assunto aqui no Canal Esportes, terminou em segundo com 14 pontos. O CSE, que venceu o CSA em um jogo de 5 gols em Palmeiras dos Índios, terminou em terceiro. E o Muricy, que perdeu um pênalti, inclusive, ficou no empate em 0-0 com a equipe do Penedense. Sabe por que foi bom para mim, Emerson? Sabe por que, Gui, essa rodada? Você não viu não no meu history, não? No Instagram? Qual? Meu amigo, depois do jogo eu fiz questão de colocar. Fiz uma fezinha lá no joguinho de aposta. Coloquei R$10 no placar exato. Sabe quanto foi que voltou pro canhão? Quanto? R$800. Pai. Ou seja, o almoço de hoje já tá pago. Não, o almoço de hoje não, o dinheiro já foi pra pagar a conta. Final de mês não tem pra onde não, vai pra pagar a conta. Que dinheirinho abençoado dessa rodada do Campeonato Alagoano. Eu que me ferrei, fui apostar no CSA, me lasquei. Rapaz, você tava confiante, né? Eu apostei, cravei a vitória do Asa, porque sabia que o CRB vinha com um time alternativo, né? Guilherme, vamos dar uma olhada então nesses melhores momentos para começar o programa, e quero o seu comentário a respeito da partida do Coruripe com o Cruzeiro de Arapiraca. O Cruzeiro que entrou para a história de Alagoas negativamente, porque jamais, nunca aconteceu numa edição do Campeonato Alagoano de um time ser rebaixado
com 7 jogos, 7 derrotas. Impressionante, né? Uma campanha terrível do Cruzeiro. Vamos botar os melhores momentos, então, aí, dessa partida que foi realizada no sábado, Guilherme. E gostaria do seu comentário desse momento do Cruzeiro e dessa equipe do Coruripe, que com o Romeu Vieira, pelo menos, conquistou a primeira vitória na última rodada, já que só tinha empatado, mas já estava com a permanência assegurada. Tem razão, Viderlan. E essa campanha do Cruzeiro, a gente até pode comparar com outras equipes, que nas edições anteriores do campeonato, quando a gente via um time rebaixado, geralmente ele levava goleadas. Foi casos de Penedense, Miguelense, Ipanema, 7 de setembro, quando caíram, disputaram a Alagoana e caíram. Só que esse Cruzeiro tem uma particularidade que ele não foi um time goleado, não foi um time massacrado pelas outras equipes, mas foi uma equipe tão inconstante que não ganhou de ninguém, não conseguiu nem empatar com ninguém. Eu até acreditava no resultado melhor contra o Coruripe, mas não esperava muita coisa, porque se você lembra na Copa Alagoas, se a gente pode fazer o paralelo, o Cruzeiro conseguiu a proeza de perder para o Céu, que hoje não é um time 100% com jogadores profissionais, tem jogadores com contrato amador, por exemplo, perdeu feio para o Céu. E assim, a campanha do Cruzeiro é triste, principalmente para a torcida do Cruzeiro, mas eu tomo para mim essa tristeza também, porque é sempre ruim ver uma equipe aqui do estado nem conseguindo competir, porque se o Cruzeiro foi a pior equipe, o Coruripe foi o segundo pior, em termos de tabela, em termos de campanha também, e teve uma facilidade muito grande para vencer o Cruzeiro. Parecia que a qualquer momento o Coruripe ia conseguir o gol, como fez lá na partida no Gerson Amaral. E falando só um pouco do Coruripe, foi uma equipe que se reinventou. Eu lembro que antes de começar o campeonato, eu volto a palavra, que eu afirmava que o Coruripe, ao meu ver, era talvez a pior equipe do campeonato, o principal candidato ao rebaixamento. E até começou mal, fez um jogo ali duro com o CSA, mas se reinventou. Teve tempo para fazer um trabalho de dispensa, fazer uma remontagem do elenco. Foi mínima, foram 5, 6 jogadores que chegaram, fez uma remontagem na comissão técnica e foi suficiente para livrar o Coruripe do rebaixamento. E mesmo assim revelou alguns jogadores, o Thiaguinho, que deve estar indo para o Asa em breve, tem também essa situação do Thiaguinho foi uma situação curiosa, né? Porque o Thiaguinho ele foi cedido para o Asa jogar a partida contra o Internacional pela Copa do Brasil, depois o Asa já devolveu o atleta para o Coruripe para encerrar o Campeonato Alagoano e ele agora será reintegrado ao elenco do Asa para a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Asa foi inteligente para não correr o risco de, quando terminar a competição e procurar esses jogadores, já ter fechado com outra equipe, né? Exatamente. E é bom você se precaver nessas situações, e o Thiaguinho realmente fez um bom campeonato. Apesar de ter chegado aí já na reta final, pegou poucos jogos, mas é um atacante de muita velocidade e é uma característica que o Asa não tem muito no elenco. É verdade. Você tem o Kellington, mas... E o Edilson Júnior, que fez a estreia agora contra o CRB. Pois e você precisa dessas opções para o Brasileirão. Claro que tem que esperar acabar o Alagoano e tudo mais, mas é uma boa contratação e é um Coruripe que salvou o ano. Pelo menos, ao meu ver, salvou o ano com essa permanência. Olha, fiquei muito triste com essa campanha do Cruzeiro, porque quando começou o campeonato, como você bem colocou, Guilherme, nós falávamos que para o Penedense e para o Coruripe seria um campeonato em busca pela permanência, não é? Mas não colocava o Cruzeiro nessa situação, não. Quando via as contratações, os nomes anunciados, também não acreditaria que a equipe do Cruzeiro não chegaria a uma final de campeonato alagoano, mas que pudesse ficar ali em quinto, sexto lugar, mas não com uma campanha como essa, 7 jogos, 7 derrotas. Faltou dinheiro também na equipe do Cruzeiro, né? Pelo que nós estamos sabendo, né, Guilherme? Faltou, e o Cruzeiro começou bem no mercado, você lembrou bem, trouxe o Bruno Monteiro, que foi terceiro no último campeonato alagoano. Então, assim, no prognóstico que tínhamos, era um Cruzeiro que pelo menos batalharia em seus jogos, e muitas vezes ele não conseguiu batalhar. Ele fez um jogo duro contra o Asa só no segundo tempo e aí começou. Perdeu para o CSA, perdeu para o CRB, perdeu para o Penedense. E foi uma equipe que foi definhando aos poucos. E se falta dinheiro, é complicado você fazer um campeonato de alto nível. O nível melhorou, né? É verdade, sem sombra de dúvidas, né? Então tá aí, o Cruzeiro rebaixado vai jogar a Série B do Alagoano em 2025. Não é esse ano não, viu, gente? Muita gente tá pensando, vai jogar a Série B esse ano. Não, esse ano o Cruzeiro fecha oficialmente suas portas do futebol profissional, vai se preparar apenas para a Copa Alagoas do ano que vem e para a Série B do Campeonato Alagoano também em 2025, tá certo? Vai ter que planejar, buscar alternativas
alternativas, ir no mercado, contratar para tentar retornar à elite do futebol alagoano. Para o Coruripe ficou aquele susto, mas é preciso voltar àquelas épocas de um Coruripe que tinha um João Beltrão por trás ali, investindo forte e que foi até campeão estadual, né? Bicampeão estadual o Coruripe. Então precisa voltar. Essas contratações que o Coruripe realizou para o Campeonato Alagoano trouxe apenas o que era suficiente. A primeira vitória do Coruripe foi agora, Guilherme. Na última rodada, né? Mas poderia ter sido o Coruripe rebaixado se o Cruzeiro não fosse tão incompetente em 7 jogos ter perdido 7 partidas. Eu diria que na história do futebol de Alagoas, Guilherme, nem o mais otimista, especialista, estudioso, conhecedor do futebol, ele poderia imaginar que um time poderia alcançar uma permanência sem ter vencido um jogo sequer. Quase aconteceu, né? Quase aconteceu. Chegou a acontecer porque matematicamente o Cruzeiro, quando caiu, o Coruripe escapou. E só tinha 4 empates na competição. Escapou com uma derrota para o CRB. Pois é. É impressionante. Então é impressionante essa situação. Vamos dar uma virada de página agora. Tivemos outro jogo realizado no interior do estado, agora na Zona da Mata, saindo do Litoral Sul e na Zona da Mata, que foi a partida entre Murici e Penedense. O Murici, que passou boa parte da primeira fase, Guilherme, como o segundo colocado, na sombra do CRB. Mas faltou um pouquinho de fôlego nessa reta final, as equipes que estavam atrás cresceram. E o Murici, com esse empate sem gols, perdendo até penalidade, o Pardal perdeu um pênalti, grande defesa do goleiro Diogo, ex-Asa, ex-Cruzeiro de Arapiraca. E um Penedense que caiu na competição, mas caiu em pé. Que campanha fez a equipe do Penedense, né, Guilherme? Só falando um pouco antes do Murici, o Murici, pelo menos nessa partida, faltou fôlego. Isso de cansaço mesmo, porque vindo uma maratona bem intensa, teve o jogo da Copa do Brasil que pesou demais e sofreu muito com lesões, perdeu jogadores importantes ao longo da campanha, perdeu o Palácios, que é o principal nome, Moraes não jogou todos os jogos também. Então, assim, foi o Murici que, para mim, em termos táticos, foi a melhor equipe da primeira fase. Olha esse gol que o Dalisson perdeu. Pois é, e o jogo valia também para o Penedense, poderia ter classificado ontem, né? Mas, para mim, em termos táticos, o Murici foi o melhor da primeira fase, acima até mesmo do CRB, porque o CRB não jogou todos os jogos como titular, então a gente não consegue fazer uma avaliação tão grande. O Murici não, o Murici foi uma equipe muito dedicada taticamente, a gente sabe dos limites financeiros que o Murici tem, principalmente em comparação com CSA, Asa e CRB, e assim, foi uma campanha muito promissora e o Murici chega pelo 3º ano seguido nas semifinais, já é uma equipe, uma figura carimbada na fase decisiva do Alagoano. O Penedense fez uma campanha que surpreendeu muita gente. Me surpreendeu. Eu faço parte desse muita gente aí. Para mim não surpreendeu tanto, porque o trabalho feito pelo Penedense desde o ano passado é muito fechadinho, né? Aí o lance do pênalti foi o próprio Darlisson, né? Que acabou cometendo a penalidade, né? Indiscutível o pênalti, né? Eu também acho. O jogo estava bem controlado, o Murici foi até melhor, criou boas chances. Mas aí, mérito também do Diogo na defesa do pênalti. Rapaz, que defesaça do Diogo. O chute do Pardal, eu diria que foi bem mais méritos do Diogo, goleiro do Penedense. Você vai ver esse lance agora, telespectador, aí desse pênalti defendido pelo goleiro do Penedense. É um goleiro que tem uma estatura mediana para baixo, né? Um goleiro baixo, o goleiro da equipe do Penedense, o Diogo, mas que tem uma elasticidade, né? Faz boas apresentações no Campeonato Alagoano. Não foi só esse ano, não. Na temporada passada também já fez boas apresentações. Esse jovem Diogo, né? Que já passou pelo Aliança, já passou pelo Cruzeiro, já passou pelo Zumbi, já passou pelo Asa e agora vestiu a camisa do Penedense nesta temporada. Esse é o momento da cobrança. Ali foi o Pardal, camisa 12, ali você observa que ele está com as mãos na cintura para fazer a cobrança. E para mim foi muito mais méritos do Diogo, na sua avaliação, hein, Também. O Diogo, assim como outros nomes do Penedense, fizeram um grande campeonato. Isso a gente tem que enaltecer. O Buga fez um bom campeonato, fez um baita jogo. O Dalisson, o Chilu. O Cho começou como reserva e assumiu a posição. Cresceu, né? Impressionante. O César, que chegou e fez o gol lá contra o CSA, chegou e assumiu a posição de volante. O Chilu, bom campeonato também. Ano passado ele foi rebaixado com a Aliança. Olha aí, Emerson. Que grande defesa do goleiro, né, Emerson? Você viu aí? Uma grande defesa do goleiro aí do Penedense. E esses nomes que você citou são nomes que podem ser observados por equipes que vão disputar pelo nosso estado a Série D, como o CSE e como o Asa. O que faltou ao Penedense, ao meu ver, foi um centroavante, um cara matador também acho, na hora do ataque. Senti muitas vezes falta disso na equipe do Penedense. Faltava aquele cara que cheirava gol ali, né? Na equipe do Penedense. Contra o CRB, no primeiro jogo, faltou um cara assim, porque o Neto acabou perdendo muitos gols. Contra o CSA, do mesmo jeito. Faltou isso ao Penedense, mas assim... E o PH também não conseguiu ser esse jogador. Mas foi uma campanha muito boa do Penedense.
Ele fica em sexto ali, empatado com o Coruripe em pontos. Mas é uma grande campanha e ainda tem a Copa Alagoas, onde ele lidera o seu grupo. Dá para sonhar com o título, porque é uma equipe muito bem ajustada, taticamente muito boa também, muito bem treinada pelo Jaelson. É uma equipe assim que orgulhou muito o pessoal de Penedo, isso eu tenho certeza. É claro, com certeza. E falando dessa situação, antes de nós irmos para o intervalo, Guilherme, é importante também passar para o telespectador que para esse momento do campeonato estadual, o penedense tem a Copa Alagoas, como você bem mencionou, ou seja, é um time que ainda pode sonhar com uma Copa do Brasil, Sim. É um time que pode sonhar com a Série D no ano que vem. A temporada não acabou, como também não acabou para o Cruzeiro, né? Porque eu disse aqui que o Cruzeiro fecharia suas portas, mas tem a Copa Alagoas. Se bem que a vida do Cruzeiro na Copa Alagoas também não é uma vida boa. Vai pegar CSA e Asa. Pois então, é, assim, não está nada fácil. A gente imagina que não vai conseguir, mas o futebol já mostrou muitas coisas diferentes. Quem sabe, né? E no próximo bloco nós vamos falar sobre a derrota do CRB aqui em Maceió para o Asa, em pleno estádio Repelé, resultado que quebrou uma sequência de invencibilidade do CRB desde 2022, que o CRB não perdia no Campeonato Alagoano no estádio Repelé. Perdeu no último sábado para o Asa, nós vamos repercutir esse assunto também, e a apresentação consistente do Alvinegro, que vai daqui a pouco ser observada, analisada pelo nosso Guilherme Nobre. É logo depois do intervalo, voltamos já. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento: a Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.